Qual é a principal empresa? A gente está falando aqui de MC, agora a gente vai falar de Burger King, né? Ou seja, para fazer uma comparação ao vivo aqui para todo mundo, tá? Então, o que nós temos aqui, a teleconferência de resultados, né, do Burger King também cresceu bastante, referente aqui da tecnologia, né, a Totem, enfim, aplicativo, em diversas iniciativas digitais, também crescimento de lojas, demonstrando a recuperação da economia e, claro, né, depois ali dos efeitos do coronavírus, que ainda persistem, né, mas à medida da vacinação vem avançando, vem trazendo números positivos, né? Então, desempenho financeiro, tem uma receita líquida, receita operacional líquida, né, crescendo 94%, né, o same-store sales do Burger King crescendo quase 7%, do Popeyes, olha que interessante, né, a parte de frango crescendo quase 50%, isso que é interessante, ou seja, a parte de frango crescendo bastante na parte de same-store sales, receita de canais digitais crescendo 75% para 187 milhões de reais, o EBITDA de 10,6 milhões de reais e uma margem EBITDA ajustada de 1,9%, tá? Bom, agora a gente vai falar de rede de restaurante, né? Número de lojas, né? Fecharam 2 lojas do Burger King, mas ao mesmo tempo abriram 6 lojas do Burger King, ou seja, 4 lojas net positivo do Burger King e 4 lojas Popeyes, ou seja, 8 lojas, fazendo a conta aqui, né, net positivo. Lembrando que eles fizeram aqui uma aquisição repasse, né? Então, ou seja, encerramento com 919 restaurantes, sendo 717 próprios e 202 restaurantes franqueados, tá? Então, ou seja, tiveram a adição de 2 lojas comparado ao segundo trimestre de 2020 e agora, quando a gente consegue observar aqui, 470 lojas estão em mall, ou seja, estão em shoppings, né? A gente consegue ver aqui também 168 lojas estão em freestanding, ou seja, são lojas de rua, e 202 restaurantes são restaurantes franqueados, tá? E quando a gente compara aqui em relação total, né, não muda tanto esse jogo, a gente consegue observar que o Popeyes eram 41 lojas no segundo trimestre do ano passado, cresceu para 49 lojas, ou seja, ganharam-se 8 lojas, né, desde o segundo trimestre de 2020, tá? Ou seja, a parte de frango crescendo bastante à medida que o próprio frango, né, ou seja, tanto o balde, o lanche de frango é muito incipiente aqui no Brasil, ou seja, não é tão popular, não é tão conhecido, então a companhia tem aí um vasto caminho para crescer em tamanho de loja, em crescimento até mesmo do hábito do consumidor em trocar, né, a sua preferência ou até mesmo complementar, né, a sua escolha. Receita operacional líquida, né, same-store sales, evolução de vendas, a gente tem aqui a variação de vendas de semanas pré-pandemia, consistente retomada de vendas com a suavização das medidas restritivas, né, ou seja, aumento de vacinação, né, menor caso de morte, menor caso de internações, e o crescimento dos canais digitais. Então, ou seja, a gente consegue observar a evolução de vendas crescendo aqui. Se a gente tivesse aqui o gráfico da evolução de mortes, né, de hospitalizações e internações, a gente consegue observar principalmente o seguinte, né, ou seja, as vendas crescendo e o número de mortes e hospitalizações caindo de uma forma relativa, até mesmo que a adoção, né, da relação de evolução de vendas vem aumentando através desse trigger, né, como a companhia disse aqui. Receita operacional líquida, né, same-store sales, a gente consegue observar o same-store sales, como eu comentei anteriormente, de mais de 48%, né, no Popeyes e quase 7% nesse número aqui, chegou a ficar negativo, né, no segundo trimestre de 2020, ou seja, a companhia não crescendo, né, ou seja, até mesmo caindo, né, o número de suas vendas de mesmas lojas, mas agora revertendo, crescendo 94% referente à receita operacional líquida, tá? A gente está falando de 568 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. Digitalização de vendas, olha que legal, Clube BK, né, prêmios, então, ou seja, você consumindo, você ganha pontos no aplicativo, que aumenta o loyalty, né, aumenta a fidelização do seu cliente. Crescimento de vendas digitais sobre receita total, 75%, então, ou seja, crescendo 75% versus segundo trimestre, atingindo 33% da participação sobre as vendas totais, ou seja, 33% de todas as vendas que são feitas no Burger King são feitas, né, através de forma digital, tanto para o aplicativo, tanto do Burger King, tanto para aplicativos parceiros, tá? Então são vendas digitais, complementam ali o portfólio, né, de comercialização de produtos, né, do próprio Burger King, tá? Vamos falar do CMV, né, custo de mercadoria vendida, né? Então, o que tem ali de fato, né, no custo da mercadoria vendida que está impactando? Ajuste de preço e plataforma de CRM contribui para a performance de margem bruta, mas de forma geral a gente consegue ver o CMV caindo 580 basis points, né, chegando a 39,7%. Despesas com vendas nos restaurantes, né, alta de 35% em virtude do benefício da MP 936 e pelo número de restaurantes fechados naquele período, tá? Então a gente consegue observar um número de despesas com vendas crescendo também à medida que essa MP, na relação do emprego, também, né, que reduziu ali em relação, em virtude, né, em número que a pandemia vem se flexibilizando, né, então não fazia tanto sentido em relação a isso.
agora daqui para frente, né? Despesas gerais administrativos, famoso G&A, né? Crescem aí em virtude da MP, mas tem queda comparado ao primeiro trimestre de 2021, ou seja, comparado ao primeiro trimestre de 2021, teve uma queda, mas comparado ao segundo trimestre de 2020, teve uma alta de 8,8% em virtude da MP, mas também outras despesas também crescendo ali de 3,5 milhões para 3,7 milhões de reais. No total, a gente está falando de 33,5 milhões de reais de G&A, tá? Bom, EBITDA ajustado, lucro líquido e alavancagem. Vai falar dos três aqui agora. Começando com o EBITDA, né, a companhia melhorando margem, 1,9% de margem, 10,6 milhões de EBITDA. Lembrando que está muito abaixo, né, muito aquém de 2019, de 2018, mas a companhia vem se recuperando. Lembrando que no ano passado foi um resultado bem ruim, uma queda de 30%. Né, em virtude aí do avanço operacional, né, a companhia traz ali como destaque iniciativas digitais que possibilitaram um patamar positivo de EBITDA no período. Relação de lucro ou prejuízo, a companhia teve, né, um resultado de 89,6 milhões de reais melhor do que o segundo trimestre. Ou seja, segundo trimestre do ano passado foi 186,7 milhões de reais de prejuízo, ainda está no prejuízo com 97 milhões de reais, mas reduziu-se o prejuízo, né, ou seja, esse gap que vem diminuindo e a companhia espera, né, que pode chegar ali em níveis, né, no 0 a 0, né, ou seja, até mesmo ali em redução do break-even, né, indo para o lucro, tá? Endividamento líquido e alavancagem, né, que nós temos aqui. A companhia conseguiu reduzir sua alavancagem, que no segundo trimestre de 2020 era 0,9 vezes, à medida que a companhia melhorou, né, a relação de geração de caixa e dívida, mas, né, lembrando que a companhia, né, teve ali a maior alavancagem no segundo trimestre de 2017, quando bateu 2,2 vezes dívida líquida por EBITDA. Então, dívida líquida ficou em 318 milhões de reais, lembrando, no segundo trimestre ficou em 353 milhões de reais, tá? Quando a gente falar de investimentos, né, CAPEX, né, que é abertura, equipamentos e outros, a companhia segue com um plano de abertura com 10 restaurantes no período, são 120 milhões de reais de CAPEX. Fluxo de caixa operacional, a gente está falando aqui de 12,1 milhões de reais negativos, fluxo de caixa, com consumo de caixa significativamente melhor do que o segundo trimestre. A companhia consumiu, né, um caixa de 77,8 milhões de reais, agora a companhia ficou com 12,1 em avanço das operações da companhia. Então, a companhia conseguiu melhorar na parte digital, na parte física, então trouxe uma melhora, né, no fluxo de caixa da companhia. Bom, falando de tudo isso, alguns pontos a companhia ainda não, né, chegou ali no nível pré-pandemia, mas em outras frentes, como canais digitais, melhoraram bastante. Então, qual que é o foco da companhia? Como que ela vai conseguir chegar no nível pré-pandemia ou até mesmo superar, né, ou seja, crescer? Quais são os principais focos de resultado? Retomada de vendas, ainda não retomou, ainda a companhia precisa retomar a sua velocidade. Avanço do CRM, que também é importante, né, saber o que o cliente consome, o perfil do cliente, né, ou seja, trazer iniciativas digitais, que é o terceiro ponto, digitalização da experiência do cliente. Ou seja, para o cliente ele gostar, ele recorrer a esse serviço, né? Ou seja, pedir uma vez, pedir duas vezes, recomendar para um amigo, saber quando ele quer comer, ou seja, será que esse cliente ele gosta de se alimentar um lanche do Burger King, do Popeyes à noite, numa quarta-feira, num sábado, num domingo, né? No almoço, talvez num café da manhã, né? Então, cada cliente consome de uma forma e consome determinado tipo de produto diferente desse portfólio. Saber o que o cliente gosta, que horas que o cliente gosta e quando ele consome e de uma forma rotineira, né, se tiver ali, né, uma perspectiva, ele vai entender, vai trazer um cupom, vai trazer uma oferta, né, um pop-up ali no momento certo e assertivo para converter a sua necessidade em venda. Crescimento de freestanding, lojas de rua, entendo-se desse motivo, como também lojas que tem ali drive-thru, né, e também food court PLK. Clube BK, o outro ponto importante, que é a parte de aplicativo deles, que também tem pontos, ou seja, você compra o lanche lá dentro, até mesmo um preço mais competitivo, você ganha ponto, com esse ponto você consegue converter, né, em produtos, né? E associação com Domino's, né, também é uma importante operação, né, que a companhia vem crescendo, né, juntamente ali entrando na parte de pizzas, né, na parte da Domino's, que compete até mesmo, né, com a IMC, né, que a IMC tem a parte, né, de Pizza Hut, né? Então, bom, vamos lá, o que a gente vai falar aqui agora, agora a gente temos a tela, né, de consenso do mercado, né, lembrando que a gente tem aqui na parte de EBITDA, né, ou seja, interessante, o mercado, a companhia entregou 10,6 milhões de reais de EBITDA, isso já entregou no segundo trimestre. O que o mercado espera no terceiro trimestre? 93 milhões, ou seja, já um avanço significativo comparado ao segundo trimestre desse ano. E o quarto trimestre, esperam-se, né,
149 milhões de reais de EBITDA, né, comparado ao terceiro trimestre. Então, ou seja, a companhia avançando muito forte em geração de caixa, consequentemente, ela vai reduzir dívida, né, vai aumentar a margem, vai aumentar a receita, ou seja, a receita, a companhia entregou 567 milhões, o mercado espera que seja 679 milhões e que seja 813 milhões no quarto trimestre do ano de 2021 para fechar o ano, tá? Quando a gente fala de preço-alvo, né, para a gente finalizar aqui, são 10 recomendações, 6 compra e 4 manter, entre elas Morgan Stanley colocando a 12,50, Bradesco BBI colocando neutro a R$13, Credit Suisse, Auto Perform compra R$13, BTG também a R$13, tá o BBA colocando Market Perform, neutro a 13, JP Morgan também colocando Overrate também a 14, Goldman Sachs colocando neutro a 10,40, HSBC colocando compra a 15,40 e também temos Now Securities colocando compra a R$21. Então são essas principais recomendações, Débora, para falar, né, do Burger King e também, claro, né, de Popeye, de todas as marcas que englobam aí, né, a marca do Burger King. Débora.